Romanos 4, 19, quem encontrou faz um barulho. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Diga assim: Deus me prometeu e Ele vai cumprir. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e desperta em nós uma fé poderosa, porque a fé, de acordo com a Bíblia, vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Aqui está o povo que se reúne, ó Deus, em uma quinta que é considerada a quinta profética, porque o Senhor de verdade tem liberado palavras que causam efeito na nossa vida. A palavra do Senhor não volta vazia, produz a causa, o efeito, o resultado para a qual é enviada, e nessa noite eu creio que não será diferente. Esse povo que diante de mim está, meu Pai, na verdade se submete, todos nós ao Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor, do Deus que abre portas e fecha portas, do Deus que levanta, mas também abate, do Deus que sustenta, do Deus que cura, do Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que joga o passado no mar do esquecimento, o Deus que escreve nova história, o Deus que tem prazer em olhar para nós e nos chamar de filhos. Meu Pai, esse povo necessita daquilo que o dinheiro não compra, que um conhecimento lá fora não traz, mas de coisas que só o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que tem pessoas, ó Pai, que trouxeram para esse culto aqui um pedido de socorro, um clamor por misericórdia. Tem gente aqui lhe pedindo compaixão, tem gente aqui pedindo: Deus, vem depressa o meu socorro, assim como Davi pediu e o Senhor foi depressa ao socorro dele. Oh meu Deus, pega pela mão quem está no chão e coloca de pé, quebra, meu Senhor, correntes, despedaça grilhões, liberta a mente do teu povo agora, Senhor, de todo pensamento contrário, de toda seta do inferno, de toda maldição que foi lançada. Nós somos teus e nós sabemos que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. Ouvidos atentos, Senhor, coração rendido, cabe a cada um de nós agora depositar a esperança naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Paulo está escrevendo aos romanos. Paulo está escrevendo a um povo que se julgava muito inteligente, e de verdade eles tinham uma inteligência acima da média para a época. Então Paulo precisa de muita sabedoria e de estratégia para conseguir se fazer ouvir por aquele povo, se fazer ouvir por pessoas que por vezes acham que já sabem tudo, e achar que sabe tudo já é um sinal de que precisa saber muita coisa, porque sabe muito pouco. Paulo então vai usar de estratégia, e uma das estratégias que Paulo vai usar para fazer com que a palavra tenha espaço para penetrar, para fazer com que aqueles que vão ouvir tenham prazer de parar e abrir os ouvidos, é se utilizar de um exemplo. E Paulo agora não vai falar simplesmente dele. Paulo vai falar aqui, no texto em que lemos, de um homem que todas as religiões ao redor do mundo reconhecem a importância desse homem. Paulo vai falar de um homem que nós conhecemos, e é verdade que aqui nessa igreja até gostamos muito de tomá-lo como exemplo. Paulo vai falar sobre Abraão. Para nós que já conhecemos a história de Abraão, quem sabe fica fácil agora, logo nesse começo de mensagem, já montar um pensamento na cabeça e deixar aquilo que será dito um pouquinho de lado, julgando nós já saber tudo acerca da vida de Abraão.
Mas se fizermos desse jeito, se usarmos esse tipo de método, nós estaremos tão equivocados acerca de nosso saber quanto os romanos estavam na época deles. Até porque nós já ouvimos dizer, e isso é uma verdade, que a palavra de Deus nunca fica velha. Eu posso pregar aqui com base nesse texto um mês inteiro, e a todo culto Deus comunicar coisas novas, poderosas, tremendas ao nosso coração, não porque seria eu pregando, mas porque a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de ensinamento, mas também não é só isso, porque esse tipo de coisa, ensinamento, conhecimento, encontramos em qualquer livro, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de poder e de fé. Então Paulo vai falar sobre fé com esse povo, um povo que tinha muito, e quem tem muito pode também cometer o grande equívoco de achar que não precisa mais de nada. Aí Paulo, para se fazer entender, ou para fazer com que essas pessoas parem para dar importância, ou importar é trazer para dentro, para que essas pessoas tragam para dentro do coração o que ele está querendo ensinar, Paulo vai logo usar aqui um exemplo que era inquestionável, incontestável. Quem? Paulo vai falar desse homem chamado Abraão. E Paulo vai falar aquilo que manteve Abraão crendo, mesmo quando as circunstâncias ao redor dele diziam para ele o seguinte: não tem jeito. Paulo vai dizer que a fé de Abraão era fortalecida enquanto Abraão dava glória a Deus. Porque no tempo da espera alguns murmuram, outros continuam adorando a Deus. Enquanto Deus não faz, alguns questionam o porquê que Deus não fez. Só que tem um outro grupo que enquanto Deus não faz, eles se colocam de pé diante de Deus e declaram assim: Senhor, o Senhor ainda não fez, mas enquanto não fez, o Senhor está me sustentando, o Senhor está me guardando, o Senhor está me livrando, o Senhor está me fortalecendo, então bendito seja o nome do Senhor. Eu prego nessa noite para pessoas que já têm provado do que Deus faz, e quem já está provando do que Deus faz, não tem dificuldade nenhuma de abrir a boca para dar glória a Deus. Mas eu também prego para pessoas que, apesar de Deus ainda não ter feito na sua vida, você tem algo que ninguém pode tirar de você. Pergunta para mim o que é? A promessa. Porque a promessa que Deus te fez, ninguém pode tirar de você. E quem tem a promessa e tem a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ainda antes que a promessa se cumpra, também não tem dificuldade nenhuma de fortalecer a fé, dizendo: glória a Deus, eu sei que Deus vai fazer. Glória a Deus, Deus está me sustentando. Glória a Deus, o meu milagre vai chegar. E Abraão foi fortalecido, fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas afinal, que Abraão é esse? Abrão, lembra? Abrão, filho de Terá. Depois de toda a história do dilúvio, a Bíblia vai levantar alguns nomes, até que chega a um homem chamado Terá. Terá é o pai de Abraão. Só que perceba uma coisa: Terá não tem só Abraão como filho. Terá tem outros filhos. Terá tem um outro filho chamado Arã. Morreu, mas ele teve esse filho. Terá tem um outro filho chamado Naor. Então Abraão não é filho único. Então Abraão vem de uma casa onde haviam outros. Vamos falar só dos homens da casa: Terá, Abraão, Naor, Arã. Então nessa casa haviam alguns homens. Aí é interessante isso, que em uma casa onde tem mais gente, e Abraão morava em Ur dos Caldeus com o pai dele, e o pai dele era muito conhecido na região, porque fabricava ídolos, e as pessoas compravam os ídolos e se curvavam diante deles. O pai de Abraão era muito conhecido, era famoso em toda a região. Então nessa casa onde tem mais homens, e no meio de um povo onde tem muitos homens, de acordo com o texto, Deus decide falar com Abraão. Perceba uma coisa: Deus chama Abraão, e a gente conhece a história. Deus chama Abraão, lhe faz promessas, e diz para Abraão seguir uma direção que ele daria. Abraão então, quando sai de Ur dos Caldeus, perceba que Abraão não tem um controle mais.
Porque Abraão viveu a vida inteira, até então, nessa região de Ur dos Caldeus. Abraão sai de Ur dos Caldeus acreditando na voz do Deus que ele ouviu. Então Abraão não tem um controle. Deus fez promessas e dentre elas uma que era absurda para Abraão. Abraão não tinha filhos, a mulher dele é estéril, mas Deus diz para ele que dele faria uma grande nação. O que é isso? Isso é uma promessa absurda, porque contrariava toda a lógica. Aos olhos humanos não tinha a menor possibilidade de partir uma nação de Abraão, se nenhum filho sequer Abraão tinha, já era avançado em idade, e a esposa dele também já era avançada em idade. Então quando Abraão decide seguir a esse Deus, e Deus faz promessas para Abraão, perceba que Abraão agora não tem mais o controle, mas quem anda com Deus não precisa ter o controle. Quem anda com Deus só precisa saber que Deus tem o controle de tudo. Eu vou dizer para alguém aqui que estava ficando nervoso, coração agitado, mente acelerada, preocupado com o dia de amanhã, dizendo assim: apóstolo, mas eu já perdi o controle. Já perdeu o controle? Pois é, não fique assustado não, porque o Deus diante do qual você está nunca perdeu o controle. Na verdade, Ele tem o controle de tudo. O que é que eu faço então? Salmo 46:10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você perdeu o controle, mas Deus continua no controle da sua vida. Tem alguém para crer? Lá vem Terá. Terá tem os seus filhos, e dentro da casa de Terá, na família de Terá, Abraão vai ser o único que vai ouvir a voz de Deus. Perceba que Abraão não é o único na casa. Abraão não é o único naquela família. Ele não era o único ali. Mas é Abraão que vai ouvir a voz de Deus. Deixa eu ir além. Abraão não é o único ali, mas é o único que vai desenvolver um negócio chamado fé. Qual o nome? Qual o nome? Qual foi a história de Naor? Você nem sabe. Qual foi a história de Arã? Você nem sabe. Qual foi a história de Abraão? Você conhece do princípio ao fim. Por quê? Porque aquele que anda pela fé sempre vai fazer história. Eu estou pregando para gente que não vai ser mais um na família, não vai ser mais um naquele ambiente de trabalho, não vai ser mais um naquele bairro onde você mora, não vai ser mais um na sua rua, não vai ser mais um que carrega esse sobrenome, mas no teu caso, no meio da tua família, você vai andar pela fé, e quem anda pela fé faz história. Quem tem fé ouve o que os outros não ouvem. Você consegue entender que nessa casa só Abraão que ouviu? E não é que ele ouviu e creu? Como é que pode? Ele não tinha na mão dele relato nenhum acerca desse Deus. Ninguém chegou perto dele e falou: olha, existe um Deus? Não há relato aqui para Abraão acerca desse Deus. Mas Abraão ouve a voz desse Deus e crê no Deus que está falando com ele. Que negócio é esse? Ele não é o único, mas é com ele que Deus fala. Tem mais gente ali, mas ele também é o único que crê. Como assim? Mas só ele ouviu? Então só ele mesmo ia crer. Mas você acha que ele guardou aquilo só para ele? Você acha que quando ele ouviu falar de Deus, ouviu Deus falar com ele, ele não falou de Deus para ninguém? Ou você nunca falou de Deus para ninguém na sua vida? Duvido. Porque quando a gente ouve falar de Deus, a gente quer de imediato começar a falar mas Naor não creu, Arã não creu, Terá não creu, porque não adianta escutar, mas não crer. Pergunta para o teu irmão: está no culto? Dá uma olhadinha desconfiado para ele: está acreditando no que está ouvindo? Que não adianta escutar, mas não crer. Agora, aquele que decide crer na palavra do Deus Todo-Poderoso, esse vai ter uma vida diferente. A vida de Abraão foi diferente. A história de Abraão é evidência até hoje. Ele foi o único que ouviu, mas também ele creu. Deus falou com Abraão.
E é interessante que até hoje a gente sabe que o Deus que falou com Abraão, Deus continua falando. Lembra daquele culto que você chegou aqui com o seu coração todo despedaçado, mas saiu daqui fortalecido? Foi Deus que falou com você. Lembra daquele dia que você chegou aqui se arrastando, dizendo assim: é a última vez que eu vou tentar. E você saiu daqui dizendo assim: olha, Deus me fez levantar a minha cabeça e dizer que eu não vou mais desistir. O que foi aquilo? Você acha que foi um homem que teve poder de fazer isso com você? Pelo amor de Deus, não coloque essa responsabilidade em nenhum de nós que sobe aqui. Não temos esse poder, mas a palavra de Deus tem esse poder de pegar quem está no chão e colocar de pé. Pegar quem estava dizendo assim: para mim não tem mais jeito, e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Pegar quem estava de trás da malhada e colocar no trono, quem estava no fundo do poço e colocar no alto do monte, quem estava enfermo e colocar na boca dessa pessoa um testemunho que vai levar outros à cura. Oh meu Deus, eu estou pregando para um povo que sabe: quem fala nessa casa é Deus, quem liberta aqui é Deus, quem transforma aqui é Deus, e quem vai sacudir hoje aqui também é Deus. Se eu fosse você, eu metia um sorriso no rosto, mas apóstolo, eu estou na luta. Mas tem razão para você celebrar. Pergunta qual? Deus ainda fala com você. Quer motivo para se alegrar? Levanta a cabeça. Deus ainda fala e fala com você. Olha você no culto ouvindo Deus falar com você através da palavra dele. Apóstolo, por que isso é razão para se alegrar? Porque Deus quando fala, Deus dá direção. Deus quando fala, a palavra dele sustenta. Deus quando fala, a palavra dele alimenta. Deus quando fala, a palavra dele levanta o caído. Deus quando fala, ele abre porta. Deus quando fala, ele cura. Deus quando fala, ele liberta. Deus quando fala, a palavra dele é decreto. E um decreto de Deus anula qualquer maldição do inferno. Pergunta para o teu irmão: Deus está falando contigo, tá? Então vê se melhora esse glória aí. Deus está falando contigo, tá? Deus disse para Abraão assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te disser. Deus vai levar Abraão para um lugar que quem vai mostrar é ele. Por quê? Porque quem decide ouvir a Deus não vai onde quer, vai onde Deus decide levar. Não, você não pegou, você não pegou. Aí eu quero ir lá, então vai, segue teu coração. Se você que manda em você, então vai para onde você quiser. Agora, quando eu entrego a minha vida para Deus e digo assim: é Deus quem manda em mim, eu já não vou mais onde eu quero, eu vou onde Deus decide me levar. Agora deixa eu só te dar um recadinho. Você já tentou ir para algum lugar e não conseguiu chegar, mas é quando Deus decide te levar, nada consegue te impedir de chegar onde Deus decide fazer você chegar. Deus já decidiu algumas pessoas aqui chegarem a algum lugar. Já tentaram de tudo para te impedir. Mas olha você continuando. Olha você caminhando. Olha você já enxergando a terra que Deus te prometeu. Se Deus falou, é lá que você vai chegar, então é lá que Deus vai te levar. Quem está comigo para dar glória a Deus? Quem anda com Deus não vai para onde quer. Mas quem anda com Deus chega onde Deus quer fazer chegar. Aí Abraão sai. Só que quando Abraão sai, você sabe o que aconteceu? O pai dele foi com ele, o sobrinho, foi todo mundo. Eles param numa região chamada Harã. Aí lá no último versículo do capítulo 11 de Gênesis vai dizer assim: morreu Terá em Harã. O pai de Abraão morreu em Harã. E aí vem o capítulo 12. No capítulo 12 começa com uma ora bem grande. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de sua terra, de sua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te disser.
Então Deus continua dizendo para Abraão: não é porque aconteceu isso aí que gerou dor em você, que eu desisti daquilo que eu tenho para a tua vida e para a tua casa. Não é porque você está sofrendo porque o teu pai acabou de morrer, que eu vou mudar o plano que eu tenho para você e vou deixar de fazer você chegar onde eu já havia dito para você que eu vou fazer você chegar. Olha aqui, as dificuldades do caminho não fazem Deus desistir do projeto. E aí Deus vai fazer uma promessa absurda: de ti farei uma grande nação. E ele é casado com Sarai, porque até então Deus não tinha trocado o nome dos dois ainda. Ele é casado. E ela é estéril. Presta atenção numa coisa. Quando Deus chamou Abraão, Deus sabia que Abraão tinha uma esposa. Quando Deus chamou Abraão, Deus sabia que essa esposa já era, assim como Abraão, avançada em idade. Quando Deus chamou Abraão, Deus sabia que essa esposa, além de ser avançada em idade, já tinha cessado nela o costume mensal das mulheres. Deus sabia, quando ele chamou Abraão, que Abraão era idoso, a esposa também era, ela era estéril, já tinha cessado nela o costume mensal das mulheres. Deus conhecia toda a incapacidade. O que eu quero dizer para você é que a incapacidade de Sara já era conhecida por Deus. Por quê? Porque Deus sabe tudo o que está acontecendo com você e o que já aconteceu. A promessa que Deus te fez não é com base na sua capacidade de poder gerar. A promessa que Deus te fez não é com base na sua capacidade de poder gerar. A promessa que Deus te fez é com base na capacidade dele de fazer milagre acontecer. Ai, levanta essa cabeça, por favor. A promessa que Deus te fez não tomou como base para te prometer a sua capacidade de conseguir fazer alguma coisa. Sara não conseguia ter filhos, mas Deus prometeu que daria filho. Por quê? Porque a promessa que Deus faz não é com base naquilo que você pode, mas é com base naquilo que só Ele tem poder para fazer. Então, ainda que alguém olhe para você e diga: é impossível, dá uma olhada para o teu Deus. Por quê? Porque o teu Deus abre mar, derruba muralha, divide Jordão, faz morto ressuscitar, faz estéril ser mãe de filho. O Deus que te chamou conhecia a tua dificuldade. Olha para alguém, me ajuda a pregar. Eu sei que isso é chato, mas olha para alguém e diga assim: acredita, você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não é, mas Ele é. Ele é. Deus já sabe tudo o que se passa com Sara, Abraão. Fica com medo de crer não, Abraão. Tem hora que a gente fica com medo de crer, porque a gente não vê em nós a menor possibilidade daquilo, aquela promessa acontecer. Aí a gente fica com medo de crer, porque uma vez crendo e não acontecendo, a gente vai se frustrar. Só que quem prometeu não foi alguém que estava querendo namorar. Quem prometeu foi aquele que tinha um controle de tudo. Deus sabe tudo o que se passa com Sara. Deus sabe tudo o que se passa com Abraão. E chega para Abraão e diz assim: ó, de ti farei uma grande nação. Enquanto Deus estava falando com Abraão, ele conhecia toda a impossibilidade de Sara. Vamos lá. Enquanto Deus está falando com Abraão, esse Deus conhecia toda a incapacidade, toda a dificuldade que Sara tem do lado de dentro. Enquanto esse Deus está falando com você através da palavra, Deus também sabe o que se passa dentro de você. Sabe, Deus conhecia o interior de Sara enquanto falava com Abraão. Deus sabe o que se passa aí dentro de você, enquanto você está ouvindo a palavra dele sendo ministrada daqui. Sabe o que você tem, sabe o que você não tem, sabe o que você pode, sabe o que você não pode, sabe onde você foi e sabe onde você precisa ir e ainda não chegou. Deus conhece teu pensamento, Deus conhece teu sentimento. Chegou aqui com o coração apertadinho, Deus sabe. Chegou aqui tentando se mostrar forte por fora, mas está arruinado por dentro, Deus
Deus sabe. Quem te vê no Instagram não tem noção da luta que você passa dentro da tua casa, porque no Instagram é vida perfeita, mas Deus sabe, Deus te conhece, Deus te sonda. O que você esconde de todo mundo, diante de Deus está transparente. Ele te conhece por fora, só Ele te conhece por dentro. Ele conhece o teu presente, alguém também conhece. Ele conhece o teu passado, alguém também conhece. Mas só Ele conhece o teu futuro, e isso nem você conhece. Ele conhece a tua estrutura, o que você aguenta, o que você pode, o que você não pode. Aí ele chega para Abraão e diz: eu vou te dar o filho, e vai nascer de Sara. Mas Sara é estéril. Mas Abraão está velho, Sara está velha, e Sara é estéril. Mas Deus está dizendo para ele: eu vou te dar um filho, e vai ser de Sara. Presta atenção em uma coisa. O que Deus vai falar com Abraão é o que muitas vezes ele diz para você aqui na hora da palavra. Quem sabe alguém está pensando assim, ó, essa palavra aí é para mexer com o emocional. Não é. Então era para mexer com o emocional de Abraão? Porque Deus chega para Abraão e diz: você vai ser pai de multidões, e você vai ter um filho com Sara. É com Sara, a idosa estéril. Então o que Deus está falando para Abraão contraria, mas com toda a lógica. Seria natural se Deus chegasse para Abraão e dissesse assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, mas vamos fazer o seguinte, já que tua esposa não pode gerar, adota um filho. Se Deus dissesse para Abraão: eu vou fazer uma grande nação sair de você, mas é o seguinte, para isso acontecer, adota um filho, porque você não tem filho, e a tua mulher é estéril. Sara nunca pôde dar um filho a ele, ele nunca pôde dar um filho a Sara. Sabe o que Deus está dizendo para ele quando chega? Eu vou te dar o que você nunca pôde ter. Quem não acredita ou quem está morto, fica de boca fechada. Mas se você crê no que Deus está te dizendo através dessa palavra, faz algum tipo de barulho. Por quê? Porque na quinta profética não é quinta patética. Eu estou na quinta profética com a Bíblia aberta para te dizer que Deus vai te dar o que você nunca conseguiu ter. Deus vai te dar o que você nunca conseguiu ter. Deus vai dar à tua casa o que a tua casa nunca conseguiu ter. Deus vai dar à tua família o que a tua família nunca conseguiu ter. Pegou ou não pegou? Em 2025 você vai ter o que nunca teve. Não é ando cumprindo as promessas? Então vai lá. Em 2025 você vai viver o que nunca viveu. Mas sabe o que eu acho interessante, bonitão? Pergunta aí o que? Deus vai lá em Ur dos Caldeus, fala um negócio de Deus para Abraão, e Abraão não pediu nada a ele. Em algum lugar da Bíblia está escrito que Abraão está de joelho dobrado na frente de um altar, falando: Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Onde está escrito isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Abraão está dizendo assim: Senhor, me dá um filho. Não. Em lugar nenhum. Deus que veio até Abraão e disse para ele que daria. Isso partiu de Deus para Abraão, não partiu de Abraão para Deus. Sabe o que é isso, Ramires? Quem fez Abraão acreditar foi Deus. Abraão não pediu a Deus, foi Deus que fez Abraão acreditar nesse negócio. Você não vai ver o começo da história, Abraão pedindo um filho para Deus. Deus chega e diz: olha, sai da sua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para o lugar que eu te direi. Aí Abraão diz assim: me dá um filho. Não, Deus é que vem e diz para ele que vai dar. Então peraí, se no começo dessa história Deus não ouviu Abraão pedir um filho a ele, é sinal que ter um filho já não estava mais nos planos de Abraão. Porque teve coisa que você já tentou viver, não conseguiu, aí você pegou o plano e
rasgou, jogou fora, desistiu. Já teve gente aqui que quis ser empresário, mas não conseguiu, desistiu, agora é CLT. Já teve gente aqui que quis casar, deu errado, desistiu, agora está dizendo assim, ó, estou muito bem sozinha. É interessante que quando ter um filho já não está mais nos planos de Abraão, Deus chegou em Ur dos Caldeus. Eu vou repetir. Quando ter um filho, Léo, já não está mais nos planos de Abraão, Deus chega em Ur dos Caldeus e diz assim, ó, eu vou te dar um filho. Como assim? É porque em 2025, você vai viver os planos que Deus tem para você. Eu vou liberar. Hoje é culto da virada, isso. Pega para virar a tua vida então. Porque em 2025 você não vai viver teu plano. Em 2025 você vai viver o plano que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque o teu plano está muito pequeno. O teu plano está com base na tua limitação. Mas o plano de Deus para você está com base no poder dele. Eu estou pregando para gente que estava sonhando aqui, ó, no natural, sonhando só com base na força do próprio braço, mas Deus está dizendo, eu não vou fazer o natural, o meu plano para você é sobrenatural. Aí quem fez Abraão acreditar nesse negócio? Deus. Não queiram que as outras pessoas acreditem naquilo que Deus fez você acreditar. Deixa eu te explicar para você não se frustrar no meio da tua família, colega de trabalho. Que aí vem Deus, te faz uma promessa absurda. Só que o Deus que falou contigo te fez acreditar. Você dá para entender que quem ouviu a voz de Deus foi Abraão? Aí nem Sara acreditava. Que quem ouviu a voz de Deus foi Abraão. Que quem acredita é quem ouve. Por quê? Porque só dá para acreditar num negócio desse quando a palavra de Deus penetra aqui dentro. Por isso que Sara não acredita, porque Deus até então não falou com ela esse negócio. Deus falou com Abraão, e porque Deus falou com Abraão, é que Abraão creu. Não foi porque um colega disse, foi porque Deus falou com ele. Então pega isso, pelo amor de Deus. Imagina se fosse hoje em dia. Deus fala com Abraão, aí Abraão vai lá, bota no Instagram: Deus vai me dar um filho. Você acha que ia acontecer o quê, irmão? Irmão, Abraão ia entrar em depressão. Porque o que ia ter de gente marretando Abraão, dizendo, você está louco, o velho ficou gagá, bateu com a cabeça na ponta da mesa. Tomou o que hoje, Abraão? Está doidão? Imagina você também falando aquilo que Deus prometeu para você, que Deus fez você acreditar, um negócio absurdo. É você chega lá no grupo da família e diz, gente, Deus me prometeu uma casa própria, nem um aluguel você está conseguindo pagar ainda. Você teve que voltar para o quintal da família para morar em 2 cômodos, porque não teve dinheiro para pagar o aluguel. Aí você vai lá no Instagram e publica lá que Deus vai te dar uma casa. Você acha que as pessoas vão acreditar? Apóstolo, mas eu acredito. Você acredita porque foi Deus que falou com você. Só que não queira que as pessoas acreditem naquilo que elas não ouviram Deus falar. Deus não falou com teu cunhado, é por isso que ele está zombando de você. Deus não falou com teu primo de 4º grau, é por isso que ele disse que você virou crente fanático. Deus não falou com teu colega de trabalho, é por isso que ele está dizendo que eu estou fazendo lavagem cerebral na tua cabeça dos cultos. Deus falou, foi com você. Então se alguém precisa acreditar, esse alguém é quem está no culto hoje. Para de falar antes da realização, senão você adoece. Tem coisa que Deus falou com você que você tem que guardar aqui, ó. E no dia que acontecer, todo mundo vai ver. Mas se você colocar no grupo, você vai adoecer. Que vão te massacrar. A internet está virando terra sem lei, vão te massacrar. Bota lá, igual a Belo hoje botou lá a foto do negócio lá, diz, gente, isso aqui é um goiaba. Já tem um monte de gente embaixo dizendo, não é um limão, não é uma pera, é uma melancia. Daqui a pouco vai dizer que é uma cobra. Tudo é o ponto de vista da pessoa. E tem gente que vai no teu perfil, o perfil é teu, e vai lá e detona você no teu perfil.
Aí você que está viciado em aprovação, publica uma foto para esperar quantas curtidas vai receber, você entra em depressão. Aí você começa a duvidar do que Deus te prometeu, porque tem muita gente falando que não vai acontecer. Pode 1 milhão de pessoas olhar para você e falar, não tem jeito, mas se Deus falou, vai acontecer. Quer ver como você sabe? Ó, se Deus falou, está falado, sim ou não? Olha para alguém, prega para essa pessoa e diga assim, ó, reage, porque se Deus falou, está falado. Abraão não duvidou, mas se fortaleceu, dando glória a... Está vendo como é bom você vir para o culto? Porque quantos glória a Deus você já deu aqui dentro? Se você estivesse assistindo uma novela, você estaria fazendo o quê? Reclamando da vida, dizendo, essa aí que é feliz e eu não sou, aquilo é um personagem, nem vida real aquilo é. Aí você vem para o culto e começa a dar glória a Deus. Ai, 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 ai. Pega na mão de alguém, que você tenha liberdade para isso. Pega e aperta, até essa pessoa dar um grito. Aperta até essa pessoa dar um grito e diga assim, ó, tu tá vivo, não tá? Se tu tá vivo, enche esse pulmão de ar e vê se dá glória a Deus aqui. Quem precisa ser renovado? Cadê? Que Abraão foi renovado dando glória a Deus. Quem precisa ser fortalecido? Cadê? Não adianta olhar para mim igual maracujá de gaveta, não. Melhora esse semblante aí. Abra a tua boca para dar glória a Deus. Deus vai te tocar, Deus vai te tocar. Deus vai curar no culto, vai libertar no culto, vai levantar no culto, vai renovar no culto. Se é verdade, continua. Oh! Renova, Senhor, renova, fortalece, Senhor. O diabo estava querendo roubar a palavra, fortalece, Senhor. Nada vai fazer essa pessoa duvidar mais da promessa. Essa pessoa não vai ficar mais no fundo de poço. Hoje ela sai da depressão, hoje ela reage, hoje ela levanta a cabeça. Oh, Deus! Oh! Versículo 19 do texto que lemos. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Velho, amortecido, você entende, né? Abraão já era velho, amortecido, você entende? Que para ter filho ele precisava. Mas de acordo com o texto, o corpo dele está morto. O corpo dele está velho, amortecido, olha. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O que é isso? Abraão olha para Sara, Sara está velhinha, o ventre é amortecido, a bichinha é estéril. Abraão olha no espelho, em uma lâmina de água que fosse, ele olha para ele mesmo. Abraão está velho, está com quase 100 anos, o corpo já está amortecido. Abraão já não consegue mais correr, Abraão já não consegue mais subir um monte, Abraão já não consegue mais. Abraão já está com o corpo amortecido, mas olha o que o texto vai dizer: ele não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo. O que é isso? Abraão não respeitou o limite do corpo dele. A fé de Abraão fazia o corpo dele se reerguer, mesmo ele já tendo quase 100 anos. Eu vou te provar isso dentro da Bíblia hoje, irmão. Abraão olhava para o ventre de Sara e aquilo não desanimava ele. Pergunta para mim, por quê? Pergunta mais alto, por quê? Porque Abraão tinha uma certeza: quando chego no meu limite, é ali que começa o limite de Deus. Quando eu chego no meu limite, é ali que Deus me pega pela mão e me leva pelo caminho que só Ele tem poder para me levar. Oh meu Deus, aposto eu cheguei no meu limite, pronto, é agora que Deus te carrega no colo. Você está amortecido. Se ele olha para Sara Velber e está amortecido, então quando ele olha, o natural quer dizer o seguinte para ele: não tem como mais gerar. Tem gente que olha para você e diz assim: não tem como,
Não tem como esse casamento ser restaurado, não. Não tem como esse filho sair das drogas, não. Não tem como você sair dessas dívidas aí, não. Não tem como você se livrar desse câncer, não. Não tem como não, não tem como não, não tem como não. Só que Abraão, quando olhava, ele lembrava da promessa e dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Deus que me prometeu, Ele vai cumprir. Ele olhava para a passada e dizia: Deus vai cumprir. É igual você tem que olhar para o teu filho hoje e dizer: Deus vai cumprir. Você tem que olhar para aquele marido hoje, minha senhora, dentro de casa, e dizer: Deus vai cumprir. Você tem que olhar para o teu extrato bancário e dizer: Deus vai cumprir. Você tem que olhar para esse exame que tu tem na mão e dizer: Deus vai cumprir. Só que toda promessa, como já diz a canção, toda promessa passa pelo teste do tempo. 25 anos. 25 anos e toda promessa, tão bonitinho isso, né? Passa pelo teste do tempo. Só que tem o seguinte: o tempo não anula a promessa. Eu posso caminhar para a gente fechar? Porque a Bíblia diz assim: olha, o tempo, quer dizer, a gente tem essa certeza, o tempo não anula a promessa. Quanto tempo você está esperando? Está difícil, né? Quanto tempo você está esperando? Só que quando a gente abre a Bíblia, em Gênesis 21, a gente lê assim, ó: e Deus visitou a Sara como tinha dito. Você não pegou, você não pegou. Deus visitou a Sara como tinha dito. Isso está no 21. E lá no 12 Deus disse o que para Abraão? Que ia visitar Sara. O que no 12 é a promessa, no 21 é realidade. O Deus que prometeu no capítulo 12, já sabia o que ia fazer no capítulo 21, você está entendendo não? Eu vou desenhar para você. O Deus que prometeu no capítulo 12 de Gênesis, já sabia o que ia fazer no capítulo 21. Quem não tem um controle é você, Deus tem um controle de tudo. Quem não tem um controle é o médico, Deus tem um controle de tudo. Quem não tem um controle é o fofoqueiro que está fazendo fofoca com a tua história. Deus tem um controle de tudo. O Deus que te prometeu na virada de ano, já sabia o que ia fazer na noite de hoje. E vou dizer um negócio, hein? Deus não vai mudar o que falou só porque o tempo passou. Ah, o tempo passou? Aí você acha que Deus vai mudar o que falou? Deixa eu usar como exemplo a história de Sara então. E talvez comunique com alguém aqui dentro. Deus prometeu um filho. Deus prometeu 25 anos se passaram. Aí Deus não mandou Sara comprar um cachorrinho e chamar de filho. Prepara um pouquinho, vai doer, mas é para te curar. Que você estava querendo canalizar para outro canto. Se Deus prometeu um filho, você pode até comprar um totó, mas chama ele de totó, não chama ele de filho não. Porque Deus não vai te dar um cachorrinho de estimação, Deus vai te dar um filho. Deus não muda o que prometeu só porque o tempo passou. E só porque hoje eu estou mais fraco do que estava ontem. Não, é. E daí se o corpo de Sara está mais fraco? Deus continua sendo forte. E daí se o corpo de Abraão está amortecido? Deus continua sendo o Todo-Poderoso. Aí vamos lá, vamos trazer para a nossa vida, porque se a palavra não se encaixar na tua vida, não faz sentido eu pregar ela. Deus visitou a Sara. O irmão deu um glória a Deus, só por causa do glória a Deus dele eu vou repetir, tá bom, irmão? Ó, Deus visitou a Sara. Você não está entendendo a profundidade disso, olha. Eu vou falar de novo, ó. Deus visitou a Sara. Quem está na quinta profética? Quem veio com o coração aberto? Quem já adorou o Senhor nessa noite?
Quem já está sentindo o toque de Deus, quem já está sentindo a presença de Deus, não, presta atenção, não fala para ficar bonito no vídeo não. Quem está sentindo a presença de Deus, quem já sentiu a presença de Deus nesse culto, se você já sentiu a presença de Deus, então eu também posso dizer para você, então Deus visitou ela, Deus visitou ele, Deus visitou ele. Porque se você está sentindo a presença de Deus, é porque Deus está visitando você. E sabe o que aconteceu quando Deus visitou Sara? Não dorme no culto não. Sabe o que aconteceu quando Deus visitou Sara? E Deus visitou Sara e fez conforme havia dito. E Deus visitou Sara e fez conforme havia dito. Quando Deus visitou Sara, um milagre aconteceu. Quem está sendo visitado? Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Então você crê que o milagre pode ser hoje? Você crê que essa enfermidade some hoje? Você crê que essa porta se abre? Você crê que esse lar vai ser tocado? Você crê que o teu filho está sendo tocado agora? Que quando Deus visitou Sara, Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Quando Deus visitou Sara, o tempo chegou. O tempo chegou, o tempo chegou, o tempo chegou, o tempo da promessa chegou, meu Deus do céu, o tempo da promessa chegou. Quando Deus visitou Sara, o que Ele falou como promessa, Ele confirmou como realidade. Muito louco isso, né? Quando Deus visitou Sara, foi isso que aconteceu. O que Ele falou como promessa, Ele confirmou como realidade. Aí a Sara, gente, meu Deus do céu, Sara, a bichinha está com mais de 90 anos. Conhece alguém de 90 anos? Imagina essa pessoa grávida, que você conhece de 90 anos. Imagina uma senhorinha, que nunca engravidou na vida, está com 90 anos. Imagina a estrutura de Sarinha. Sarinha. Imagina a Sara toda fuxicadinha, toda enrugadinha. E de repente a barriguinha de Sara começa a crescer. E alguém olha e diz: que isso, é gases? Isso deve ser o quê? Barriga d'água? O que está acontecendo com ela? Mas Sara sabia. Não importa se vão zombar de você, você sabe o que é, né? Não importa se Deus te tomar aqui no culto hoje, alguém olhar para você e der uma risadinha, você sabe o que vai estar acontecendo, né? Não importa se alguém que acha que conhece mais do que você vai olhar para você meio torto, você sabe o que está acontecendo dentro de você, não sabe? Só Sara sabe o que está acontecendo dentro dela, a barriguinha está crescendo. Sara está sentindo coisas que nunca sentiu na vida, está tendo sensações que nunca teve. O que é isso? Se deu tempo para Sara, você acha que não daria tempo para você? Se Sara recebeu o milagre de Deus, você acha que você não receberia porque meu tempo já passou? Tu está dentro do caixão e eu não estou sabendo? Tu está vivo no culto de quinta profética? Então dá tempo a acontecer na tua casa, na tua vida, no teu casamento, no teu filho, na tua saúde. Dá tempo. Deus visitou a Sara. Deus não trouxe uma criança no bico de uma cegonha e falou: Sara, toma, adota para você, é seu. Não. Sara engravidou. Sara teve enjoo dos primeiros 3 meses. Eu creio que teve. Sara ficou: Abraão, lava o prato você, porque eu estou meio frágil. Porque a mulher estava trabalhando. É assim, não é, mulher? Você está trabalhando igual a fera o dia todo. Chegou o resultado e estou grávida. Ai, estou com uma moleza. É imediato o negócio, não sei o que é isso. É psicológico, só pode. Eu imagino Sara fazendo um corpinho mole e Abraão todo bobo. Não, deixa que eu puxe a cadeira. Peraí, não faz isso não. Sara, deixa que hoje eu frito bife, deixa. O que é isso? É que aquela casa está vivendo uma felicidade que a vida havia roubado deles durante tanto tempo. Mas chegou a hora de Deus realizar, chegou a hora de Deus cumprir aquilo que prometeu. Só que tem o seguinte: Deus não isentou Sarinha das dores. Quem teve filho aqui de parto normal? Doeu, irmã?
Eu nunca vou sentir essa dor, graças a Deus. Eu nunca vou sofrer com esse negócio. Doeu, né? Sentiu as contrações. E quanto mais perto de nascer, menos espaço de uma contração para outra. Vai doendo, vai doendo, vai doendo. E Sara sentiu as dores e teve que suportar. Só que uma coisa é a senhora com 30 anos suportar as dores. Outra coisa é uma idosa já de 90 anos, já sem massa muscular, suportar dores de um parto normal. Dentro da tenda de Abraão naquele dia teve dor. Dentro da tenda de Abraão naquele dia, quem sabe, teve medo da parte de Sara. Mas dentro da tenda de Abraão naquele dia teve um pulo de alegria, dizendo: nasceu, nasceu. Por quê? Porque ninguém vai abortar aquilo que Deus está gerando em você. Ei, Deus conhece a tua estrutura e você não vai abortar aquilo que Deus está gerando em você. A dor do processo não será maior do que a alegria da realização. Então vai lá, eu estou terminando. Essa dor do processo não poderá se comparar à alegria da realização. Deus prometeu, Deus cumpriu. Eu vou repetir: Deus prometeu, Deus cumpriu. Só quem crê, levanta a mão da glória a Deus. Fique em pé para a gente adorar a Ele junto. Eu não terminei ainda não, mas eu vou terminar agora com você de pé. Porque lembra o tempo que esse negócio demorou, Felipe? 25 anos. Diga aí, Felipe, 25 anos. Você tem que idade, Felipe? 32? Aí, Felipe, ó, quase a sua idade. 25 anos. E nada do negócio acontecer, nada. Aí o corpo de Abraão, de acordo com o versículo 19 de Romanos 4, já está amortecido. O corpo da velhinha já está todo fuxicado, todo adormecido. Mas é interessante esse negócio. Porque quando Deus deu um filho para Abraão e Sara, não foi igual ele fez com Maria não, gente. Para Abraão e Sara ter um filho, você sabe que teve que acontecer, né? Teve que ter atividade na tenda. Tem criança aí, eu não posso ser tão reto. Para Abraão e Sara ter um filho, Marcelo já deu risada olhando para mim aí. Teve que ter atividade na tenda, gente. Abraão teve que entrar na tenda. Teve que dar uma namorada. Abraão está com 100 anos. Corpo amortecido. Sara está com 90. Corpo e ventre amortecido. É um camarada com 100 anos. Ele entra na tenda. Ele está há 25 anos coabitando com Sara. Que é isso, apóstolo? Ele está há 25 anos tendo relações sexuais com Sara. E a criança não vem. Mas quem disse que ele parou? Abraão com 70 anos estava lá com Sara namorando, tendo atividade na tenda. Com 75 anos Abraão está tendo atividade na tenda. Com 80 anos está tendo atividade na tenda. Com 85 anos, pastor Vitor, está tendo atividade na tenda. Entenda isso como: Abraão não parou. Com 90 anos, Abraão está tendo atividade na tenda. Abraão não. O corpo dele já não ajudava mais, mas ele recusava parar. Abraão dizia assim: ó, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu tenho uma promessa. Eu não vou parar. Abraão está com 95 anos. E aí? Sara, minha filha, vamos embora que está na nossa hora. O que é isso? Continuou. 98 anos está Abraão dizendo: Sara, minha filha, já deu a hora. Vem logo, se perfume vem. Tem que ter atividade na tenda. O corpo já não favorece, está amortecido. Mas ele não para. Ele diz assim: ó, o meu corpo não vai me parar. Meu cansaço não vai me parar. Minha fraqueza não vai me parar. Eu vou continuar, porque eu tenho uma.
Aí o texto vai dizer que Deus visitou Sara. Peraí. Quem deu o filho foi Deus, mas quem namorou Sara foi Abraão, ou não foi? Quem deu o filho foi Deus, que tocou no ventre dela. Mas quem namorou Sara foi Abraão, um homem de 100 anos, com corpo amortecido, mas que dizia assim: eu tenho uma promessa. Eu estou vivo, meu coração está batendo. Eu estou cansado, eu estou fraco, mas eu não vou parar. Estou pregando para um povo que não vai parar. Estou pregando para pessoas que não vão parar. Pode estar cansado, mas não vai parar. Pode estar difícil, mas não vai parar. A porta está fechada, mas vai continuar batendo. Vai insistir. O filho ainda está na droga, mas vai continuar orando. Vai continuar buscando. Vai continuar jejuando. Não vai parar. E aquilo que Deus falou como promessa, vai confirmar como realidade. O que Deus falou como promessa, vai confirmar como realidade. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Oh! Oh Deus, deixa eu só te dizer uma coisa. Repita assim, 25 anos. Há 25 anos atrás, Deus me fez uma promessa. Há 25 anos atrás, Deus me fez uma promessa. No final de expediente de uma empresa que eu trabalhava, nós demos as mãos, que vinha um evangelista para orar, que era conhecido do proprietário da empresa. Eu não era crente. Estava a um passo de chegar e sem saber que eu estava chegando. Aí deram as mãos. O evangelista naquele momento, ele estava incomodado, ele olhou para mim e disse assim: varão, Deus está me mostrando e está mandando te dizer que Ele está vendo você com uma Bíblia aberta e pregando para uma multidão. Você dá glória a Deus hoje, né? Porque eu estou aqui pregando para uma multidão com a Bíblia aberta. Mas se você ouvisse isso, me conhecendo lá atrás, você teria dado risada. Que foi o que eu fiz. Eu ri. Eu fiz igual a Sara. Sara também riu. Eu ri. Eu não acreditei naquilo. Mas a verdade é que alguma coisa dentro de mim estava começando a mexer. Eu saí e antes mesmo de chegar a casa, eu corri para um orelhão, irmão. Sabe que o jovem não sabe o que é isso não. Orelhão, vocês não lembram disso? Eu fui para um orelhão. Você sabe o que, meu? Orelhão não é seu tio que eu estou falando que tem orelha grande não. Estou falando de telefone. Eu corri para um orelhão e liguei para minha casa e falei com a minha esposa: olha, estava ali, o pessoal veio um cara orar, ele falou que ele estava me vendo com a Bíblia na mão, aberta e pregando para uma multidão. Sabe o que é você duvidar acreditando? Senão não teria comentado com ela. 25 anos depois, tem uma Bíblia aberta na minha frente, eu estou pregando para uma multidão, e Deus está fazendo eu me lembrar disso. Pode passar o tempo que for, mas o que saiu da boca de Deus ao teu respeito vai acontecer. O tempo não anula a promessa. O tempo não faz Deus fazer a promessa ficar mais amena ou ficar um pouquinho diferente. 25 anos depois eu não estou pregando para 5 pessoas. Não, 25 anos depois eu estou pregando para uma multidão. O que é isso? Do jeitinho que Deus prometeu, é do jeitinho que Deus decidiu fazer. O que Deus prometeu no capítulo 12, Ele já sabia como faria no 21. O que Deus me prometeu há 25 anos atrás, Ele sabia que essa igreja estaria vivendo no ano de 2025. Vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua vida. Continua, não para não, não para não. Reaja nessa noite. Apóstolo, mas como eu continuo acreditando? Faz o que Abraão fez. Fortifica a tua fé, dando glória a Deus.